Esse mês em especial é um mês em que se fala muito sobre a história de Rio Claro, não é, Mônica? Sim, sim. O arquivo ele também é lembrado no mês da história de Rio Claro, né? Porque ele tem uma função importante que é a guarda dos documentos históricos da cidade, né? Mas não é só essa a função do arquivo, né? Nós lá estamos divididos em 2 setores: o arquivo histórico, que guarda os documentos históricos, e o arquivo intermediário, que guarda aqueles documentos da administração pública, né? O nosso arquivo é arquivo público e histórico, né? Então, público porque guarda as informações da administração pública, e histórico porque ele guarda as informações da história da cidade. O pesquisador pode ter acesso a esse tipo de documento, né? Porque o arquivo não é só um depósito. Então, nós temos esse documento, organizamos, sistematizamos, e o mais importante para a gente é difundir esse material. Tá? Então, o arquivo tem um projeto já de digitalização do acervo, né, que é digitalizar mesmo aqueles documentos que foram manuscritos ou que foram fotografias, né, do nosso acervo iconográfico, a nossa hemeroteca, né, que são os jornais, para disponibilizar para o pesquisador. Hoje ele pode ir até lá, né, marcando no nosso horário de pesquisa, para consultar esse documento. Tem uma norma de consulta, porque é um material muito frágil, né, o papel já está desmanchando, exatamente. Mas a nossa ideia é que ele, do computador da casa dele, tenha acesso em qualquer lugar do mundo a qualquer tipo de documento. Da história da cidade, tem a coleção Rio Claro de fotografias, né, que ela, inclusive, completa a coleção do Museu Histórico, que também tem um material bastante interessante. O Fundo Plínio Salgado, né, que são os fundos particulares. O Plínio foi uma pessoa muito importante no cenário nacional, né, do movimento integralista. E nós temos também o acervo da esposa do Plínio Salgado, né, basicamente constituído de cartas, e também disponível para consulta. O arquivo da Cecília Vé tem alguma coisa da Fazenda Santa Gertrudes, as atas da Câmara, um documento que eu gosto muito de pesquisar, inclusive foi objeto das minhas pesquisas aí acadêmicas, são os processos de construção, são as plantas das casas de Rio Claro antigas, né? E tudo isso está muito organizado. É um material riquíssimo. Muito, né? Para se trabalhar a questão do patrimônio histórico, em todos os sentidos, né? O documento histórico ele possibilita diversos tipos de análise, baseado sempre numa fonte secundária, né? Nos autores que a gente conhece aqui já são tradicionais, mas o documento original ele é importante como fonte de pesquisa, porque ele vai possibilitar com que cada pesquisador tenha a sua visão, né? Do fato. Os jornais são muito consultados, né? Nós temos o jornal Alfa desde 1901, que esse material já foi digitalizado, parcialmente digitalizado, o Jornal Cidade, o Jornal Diário e outros jornais, outros periódicos do início do século, né? Então, assim, é uma fonte inesgotável de pesquisa. Então, tem tanto as notícias da cidade, quanto propagandas, assim, bastante interessante. Agora, Mônica, na questão histórica, o cidadão, né, o morador aqui de Rio Claro, o rio-clarense, ele pode participar consultando o arquivo, conhecendo esse material, mas ele também pode fazer doações. Muitas vezes as pessoas têm fotos, documentos em casa e não têm as condições adequadas para esse armazenamento. Sim, pode. O arquivo continua numa demanda, né, que é a ampliação do acervo. Então, se a pessoa tem em casa um álbum de fotografia, um recorte de jornal, algum material que tenha relevância histórica, né, para a cidade, ele nos leva, não precisa doar esse material para o arquivo, né, o que nós podemos fazer é digitalizar e devolver o original. Um lugar muito importante lá do nosso arquivo é o laboratório de pequenos reparos, né? Então, a gente tem algumas pessoas que vão levar uma foto, a foto precisa de um pequeno reparo, nós fazemos isso daí para a pessoa, digitalizamos e devolvemos a base original. Então, é muito importante, porque às vezes você está com esse documento em casa, teu acesso é restrito, né, à tua família, né, ou poucas pessoas, e no arquivo ele pode virar história mesmo. Tem um tesouro em casa. Tem, exatamente. E muitas pessoas têm, né? A gente sabe que na história familiar, os documentos que vão passando de pai para filho, tem muita coisa. Nós vamos começar essa semana um trabalho de identificação do nosso acervo, né? Nós temos várias fotos de gestão, né, como as fotos que foram tiradas durante o governo do Perim, né, de outros prefeitos, né, e que esse material ainda não está identificado. Então, essa semana, através do nosso Conselho Superior, nós vamos receber algumas pessoas da cidade que nós sabemos que viveram nesse momento para identificar quem são, né, porque a foto para a gente é documento, mas esse documento tem que estar acompanhado de outras informações para ele poder ser disponibilizado. Também faz parte disso, né, a questão de difusão, de transparência. É isso que a gente vai trabalhar.